11h20. Boletim de notícias. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Rômulo Pinheiro, bem-vindo. Hoje, na capital paraense, está de férias. Bom dia para você. Muito bom dia a todos, um bom dia, abraço a todos. E vim hoje, especialmente, comemorando, e vim com a camisa aqui, olha, em homenagem aos meus amigos aqui, que foi muito choro na segunda-feira. Rapaz, o celular até quebrou, tão molhado que ficou, ó. Então, para homenagem aos meus amigos, eu vim aqui. E vou estar aqui até meu período de férias, toda quarta-feira estarei aqui com vocês, para a gente debater assuntos importantes do dia a dia lá de Brasília. Que legal, estamos aqui de portas abertas sempre, Rômulo. Bora lá para o nosso assunto de hoje, como sempre, toda a semana com assunto pegando fogo, assunto quente. A Procuradoria-Geral da República rejeita a federalização de investigação de crime contra militante do PT no Paraná. Notícia ainda que está causando uma repercussão muito grande e vem aquecendo mais ainda as eleições de 2022, né, Rômulo? Pois é, Max. Inclusive, hoje mesmo de manhã, o presidente fez alguns discursos a respeito, comentando sobre o caso. E é importante a gente trazer esse tema aqui. No momento, o judiciário está em recesso, mas há movimentação nos bastidores para levar esse caso para a esfera federal. Só para contextualizar para o nosso ouvinte aqui, esse crime aconteceu no último final de semana e a gente, pelo que acompanhou, sabe que a motivação foi política. Então, o prazo do inquérito vai até o dia 19 agora desse mês. E há uma pressão muito grande em Brasília para que esse caso seja levado para a esfera federal. Até porque há um histórico lá no estado do Paraná de agressões, dizem alguns partidos políticos, né, dizem, e esse histórico talvez influenciaria no julgamento desse caso. Então, na segunda-feira, alguns partidos políticos se reuniram em Brasília e procuraram o PGR para trabalhar essa questão de levar o processo para a esfera federal. Veja que esse procedimento aconteceu no passado, inclusive, o caso da Marielle Franco. Foram 2 anos tentando e não conseguiram levar para a esfera federal. Então, há uma dificuldade grande em trazer esses processos na esfera federal. Esse processo corre lá no STJ, esse pedido. Então, e não é tão simples assim. E é o que vai acontecer agora, Max. Apesar de haver uma pressão muito grande, apesar de haver um histórico de violência contra dirigentes ou militantes políticos, esse caso, o PGR já falou que vai aguardar o inquérito acabar até o dia 19, mas muito provavelmente não deve levar para a esfera federal. Mas veja que a discussão aqui, a gente tentou trazer esse tema para debater porque há um contexto muito grande, a gente tem que deixar claro que não há uma questão de extremo de um lado somente, a gente sabe que há uma discussão muito grande. Agora, vem vindo nas últimas semanas, Max, um histórico de agressões contra militantes políticos. Na Cinelândia, no último sábado, um discurso do ex-presidente Lula, nós tivemos um caso de explosão. Um rapaz foi até preso, um cidadão foi preso. Nós tivemos aí no início do mês aquele drone que jogou lá fezes e outras coisas no pessoal lá. Lamentável, inclusive. Pois é, então você vê que há um histórico muito grande. Infelizmente a gente vê posições falando de extremismo de ambos os lados. No entanto, a gente está vendo apenas um lado atuar em desfavor de outro. E isso traz uma sensação de muita insegurança, tanto para as campanhas de cada candidato, mas também para as pessoas aqui que estão nesses ambientes políticos, Max. Se manifestando com camisas, você vê hoje toalhas, né? A pessoa compra toalha ali embaixo com bandeira, etc. É um pouco arriscado, tem se tornado arriscado. A tendência isso é piorar para os próximos meses, há um acerramento muito grande, há uma intolerância muito grande, né? E a gente não sabe como isso vai acabar. A ideia de trazer para a esfera federal essa apuração é para tornar mais rígida a apuração e também dar um exemplo para as pessoas que estejam aí fora e não tentem levar essa discussão para uma esfera criminal mesmo, que a gente percebe isso. Você vê xingamentos pela rede social, isso já gera uma esfera criminal, mas assassinatos, mortes, isso aí, de fato, é muito recente. Não se tem uma notícia, pelo menos nas últimas eleições, no avanço da violência nesse nível, meu amigo. E isso é muito preocupante. Tanto para as candidaturas dos próprios políticos, mas também para as pessoas comuns que chegou nesse extremo, que aí você vê claramente um crime de intolerância política muito grande mesmo. Muito grande mesmo, isso preocupa. No Resenha Esportiva, inclusive, eu estava conversando com o João Vitor Barra, eu disse que na Copa eu não vestirei amarelo.
E não estou falando porque sou oposição, porque sou contra Bolsonaro, porque assim, muita gente hoje nas manifestações usa camisa amarela, usa a camisa da seleção brasileira, né? Virou um símbolo de patriotismo aí, pelo menos para alguns eleitores ou a grande massa dos eleitores do Bolsonaro, por exemplo. Mas eu não uso para não ser confundido, para não acontecer nada semelhante. E quando tiver uma manifestação nas ruas, por exemplo, eu dificilmente hoje saio de vermelho. Eu só saio de vermelho de casa porque tem a logo da CBN. Mas se for em outros casos, eu não saio de vermelho por conta dessa preocupação. E assim, hoje está tudo muito dividido, né? As pessoas falam tanto aí nessa segurança, falam tanto no seu posicionamento político, no seu direito de ir e vir, mas na prática a gente não está tendo muito isso, né, Rômulo? E outro detalhe, temos aí as eleições chegando sempre mais perto e eu tenho uma preocupação em relação à figura pública desses candidatos. Eu acho que em relação a essa intolerância, eles deveriam se posicionar mais. O Bolsonaro hoje, por exemplo, é totalmente contra com o que aconteceu. Só que já fez menções horríveis no passado. Assim como o Lula também já se pronunciou fazendo menções horríveis em relação à violência no passado. Então, eu acho que hoje eles poderiam se posicionar um pouco mais para, quem sabe, diminuir essa tensão política. E, literalmente, o país está muito dividido nessa questão. Não, eu vejo não somente isso, Max, mas veja que as famílias em si, né, as pessoas em geral já estão nesse extremo. Você vê que grupos de WhatsApp, grupos de aplicativos, você não tem mais uma conversa civilizada com ninguém nesse sentido. Então a gente brinca aqui do esporte, a gente tem uma rivalidade local muito grande aqui no esporte, mas mesmo nesses momentos, salvo aquelas pessoas que são criminosas em si, a gente tem nossos limites da brincadeira, da aceitação, da ideia do outro, daquilo que o outro pensa, daquilo que o outro gosta. E essa esfera política que sempre teve esse debate, sempre foi intenso, mas está chegando um momento em que, infelizmente, a gente percebe isso no dia a dia com as pessoas, mas principalmente por incitação dos próprios agentes políticos. Você tem discursos e você tem um histórico de discursos, principalmente nos últimos 4 anos, muito intensos de lado a lado, no sentido de dizimar mesmo, de acabar. O último discurso foi fuzilar a petralhada, o outro falou que... Lá em Rio Branco, inclusive. Foi, né? Você lembra dessa história, Sim. né? Isso, inclusive hoje o presidente deu um depoimento agora de manhã falando que isso foi em sentido figurado, foi relembrada essa história do fuzilar. Só que agentes públicos, nós, pelo menos vocês e aqui, a gente está num ambiente que muitas pessoas escutam, a gente tem uma responsabilidade daquilo que a gente fala. Sentido figurado a gente usa para linguagem coloquial, para a gente conversar aqui entre nós. Quando a gente assume o microfone desse ou um palanque, a responsabilidade é duplicada ou triplicada. Essas pessoas têm que ter essa consciência disso, que nós temos, e é importante que as pessoas também passem a entender dessa forma. Um detalhe muito importante para essas pessoas, principalmente os políticos, terem noção do que falam. Eu lembrei dessa história aqui na redação, antes mesmo da nossa programação local entrar no ar hoje, Rômulo. Quando casos de Covid explodiram em todo o mundo, em especial nos Estados Unidos, quem era o presidente era o Donald Trump, ele, com tantas teorias, ele falou que água sanitária, se a pessoa tomasse uma dose, resolveria o problema. Ninguém sabe se foi no sentido figurado ou não. Dando uma passada nas informações, nos maiores portais do mundo, principalmente da New York Times, lá nos Estados Unidos, falou sobre o grande registro de aumento de intoxicação por desinfetante após a fala do Trump. É só pra gente ter uma noção do peso e que, às vezes, o microfone ele acaba sendo uma arma muito poderosa. É que é muito difícil, Max, as pessoas não querem mais pensar muito, elas querem ser guiadas. Então, querem alguém que diga o que elas devem fazer. Então, segue aquele líder, aquele mito, enfim, e aquilo, o que ele disser, a pessoa segue sem qualquer tipo de pesquisa ou de informação. Água sanitária, eu me recordo dessa situação. Gente, isso foi um absurdo. Foi um absurdo, como nós tivemos vários absurdos nessa época da pandemia com relação a esse tipo de informação equivocada sobre vacina, né, sobre a questão aí de uso preventivo de máscaras. Isso ficou muito claro na pandemia, como esses discursos de, enfim, equivocados movimentam toda uma população e, nesse sentido, aumentando agora para esses níveis de violência que são gravíssimos, meu amigo. É verdade, graves
gravíssimos, na verdade. Rômulo Pinheiro, muito obrigado pela sua participação. Te espero quarta-feira que vem aqui no mesmo horário, 11h20 da manhã. Tá bom, Rômulo? Durante esse mês aqui, quarta-feira, estaremos aqui pessoalmente sempre. Tamo junto. Inclusive, tá convidado pro resenha de sexta, né? Opa, sexta-feira também. E venha com meu manto sagrado, azul celeste, em homenagem aos nossos colegas aqui da casa. Então pronto, o convite está feito. Lembre-se, Rômulo Pinheiro, Conexão Brasília, toda quarta-feira a partir de 11h20 da manhã. 11h30 tá chegando o repórter CBN com as notícias nacionais e internacionais. Daqui a pouco voltamos com mais informações para você e, claro, com a última meia hora do boletim de hoje.